Bom, o Lacan foi amante de uma viúva austera, 15 anos mais velha que ele. Isso talvez seja uma das maiores curiosidades da biografia, né? E que já demonstra como que o Lacan não só do ponto de vista da escrita, da sua produção intelectual, era de bastante dificuldade assim de você acessar, de você compreender, como também mostra que na sua personalidade, seu jeito de ser, era uma figura minimamente de difícil acesso, de difícil deciframento, né? Inclusive, se você quiser meter o pau no Lacan, achar ele, falar que ele é um mau caráter ou elogiar ele aqui, escreva nos comentários aqui, deixa aqui a sua opinião, inscreva-se também no canal. Mas veja, o Lacan tem uma biografia muito interessante, né? Nós sabemos já que temos no YouTube, né, na produção escrita também, muita produção oral, muita gente que foi analisando e é aluno dele, falando a respeito de como ele era, como foi conviver com ele. Eu diria que existe um lugar bastante assim, 50-50. Existe um lugar que o Lacan, de longe, assim, não foi uma figura unânime. Despertava muito amor e ódio, quase realmente assim, às vezes até como ele cunhou um dos seus 600 neologismos, o amódio, isto é, a conjunção, a mistura, né, a criação de um termo só de amor e ódio, ele cria, né, existe o amódio. Então Lacan despertou muito amódio nas pessoas, né? E ele de fato teve uma biografia muito vasta. Essa história da amante, que está muito bem documentado na biografia escrita pela psicanalista francesa Elisabeth Roginesco, coloca que foi além de algum tipo de apaixonamento que ele possa ter tido pela viúva ou a viúva por ele, mudou a vida dele, porque, caso vocês não saibam, Lacan conheceu o Egito, o Japão, Marrocos, devido às viagens com a Marie-Thérèse Bergerot, né? Pode falar o nome dela porque ela já morreu. Enfim, então isso mudou né, a possibilidade, a leitura de mundo, né? Tal qual quando a gente faz pela primeira vez, as primeiras vezes que nós fazemos uma viagem para fora do nosso país natal, a gente descobre que o mundo é muito maior do que a gente sabia ou imaginava que sabia. Então isso impactou muito a vida do Lacan, que teve uma educação burguesa, católica, tradicional, era um dos melhores alunos, né? A biógrafa vai colocar que o Lacan ele intimidava os professores, né? Era uma figura de gênio difícil, né? Genial e genioso, podemos colocar assim. Então, ele teve uma educação que ele teve acesso, como sempre costumo falar nas minhas aulas, o Freud, ele foi alguém que pouco a pouco foi se descobrindo gênio e tinha ali algum tipo de ferramenta para tal. O Lacan ele foi preparado para ser um gênio, ele teve condições para tal, né? Então, ele teve essa educação, mas é claro que essas viagens abriram o horizonte dele. E depois daquele retorno das viagens, ele já vai ali se promover a sua tese de doutorado, tão famosa, de 1932, sobre a psicose paranoica, que foi uma grande revolução, um marco também na sua biografia, que fez com que ele também tivesse muitas críticas dos psiquiatras, dos seus mestres da época, e que felizmente ele teve essas críticas, porque assim ele pôde se concentrar na psicanálise e revolucionar a psicanálise como o revolucionou. Então a biografia do Lacan é muito interessante, eu convido todos a lerem, a descobrirem esse personagem. Tem também um historiador francês muito bom, que não é psicanalista, então ele escreveu de um lugar um tanto quanto distante, né, para evitar ali algum tipo de pachequismo, né, ou algum lugar que a gente possa pensar que ele está falando bem de um amigo, que foi o François Dosset. Ele tem dois volumes sensacionais sobre a história do estruturalismo. Ele dedicou alguns capítulos para falar do Lacan, em que ele disserta muito bem sobre a teoria, mas também aspectos da vida. E tem, assim, milhares de outras curiosidades. O Lacan tinha desejo de ser padre quando era menino. O Lacan, ele era, dizia-se, campeão de multas na França, porque não parava em nenhum farol na pequena e gigante Paris do seu tempo. Enfim, foi realmente uma figura que se destacou, né? Era uma figura que eu poderia defini-lo como alguém que era impossível de passar desapercebido. Tal qual sua obra, tal qual sua escrita, tal qual seu pensamento, ele também, do ponto de vista da sua personalidade, do seu jeito de ser, marcou e muito, e tanto que ele morreu há mais de 40 anos, estamos aqui, né, falando bastante sobre ele. E se você tem mais interesse em saber e aí quiser fazer uma leitura, um estudo aprofundado, eu tenho um curso, né, sobre o Lacan, de introdução ao pensamento dele, e será muito válido certamente para que você possa, né, enfim, desenvolver,
e conhecer de fato ali a sua teoria, as premissas, como compreendê-lo, por que ele escreveu o jeito que ele escrevia, o que ele quis com a obra dele. Então, eu creio que vai ser bastante válido uma introdução aí à vida e obra desse francês que de fato foi um francês histórico, e como a Elizabeth Roudinesco escreveu, né, quando ele morreu, o túmulo que fizeram para ele não era um túmulo de um mero francês, de um mero psicanalista, mas de fato um túmulo para um faraó.